Olá pessoal, vamos a mais um tutorial. Nesse tutorial nós vamos alterar a classe CCâmera e vamos partir do último tutorial, que é o TUT 13, onde a gente incluiu a opção de fazer a leitura de modelos exportados por aplicativos externos. No nosso caso aqui eu estou trabalhando com Blender, tá? E a gente faz a leitura deles através da extensão DAE de colada, ok? Então, abrimos o arquivo, Alt F8, e a gente tem a leitura do nosso helicóptero, a gente consegue movimentar com os teclados D, A, W, S, barra de espaço, Ctrl, só que a gente não tem a movimentação do mouse, ok? Então, nesse tutorial, nós vamos alterar nossa classe câmera para que a gente possa partir de movimentações também com o mouse. Pode ser que não pareça ser muito interessante, mas é importante. Em qualquer aplicativo 3D você vai ver essa opção. E além disso, quando a gente for começar a trabalhar com outras informações, tipo Skybox, que a gente vai desenhar um cubo com imagens que vão proporcionar para a gente uma visão, eu diria assim, não mais realista, mas vai criar ambientes para a gente e a gente vai navegar por esses ambientes. É alguma coisa assim, tá? É isso. Primeiro vamos fazer a nossa alteração. Vou teclar Alt F11. Se nós viermos na nossa classe câmera, eu diria assim, grande parte do que a gente tem aqui a gente vai manter. A gente vai manter um constructor, nosso update matrix, nosso matrix. Aqui o set matrix a gente não precisa, porque a gente tem no nosso módulo mfunctions, a gente tem o set matrix e ele está como public. Então a gente já pode eliminar daqui. Aqui no keyboard inputs, a gente não vai trabalhar mais com keyboard input, mas praticamente essa estrutura a gente vai manter, com exceção dessa do speed a 0.4 ou 0.1. Mas acho que a maior alteração vai estar aqui no update camera vectors. Esse aqui atende a gente, mas a gente vai fazer algumas alterações, principalmente com relação a seno e cosseno aqui, a como utilizá-lo, né? Em que lugar utilizá-los aqui, para que a gente, quando mover o mouse, a gente não tenha nenhum problema, ok? Eu poderia refazer essas alterações aqui, mas eu já tenho a classe, é mais rápido para a gente, então nós vamos deletar essa classe, remove, e vamos importar file, import, CCâmera. Essa nova classe, esse arquivo vai estar disponível para vocês. E é isso. Então, como eu havia dito, no constructor algumas alterações, a gente vai passar algumas informações direto no constructor. O nosso update camera vector vai se chamar update, e aqui a gente tem as maiores alterações. Além disso, a gente está incluindo alguns property let e get para projection, para que a gente possa lê-lo fora da classe. O nosso get matrix continua aqui, get view, calculate view matrix, a gente só separou ele aqui. Na verdade, a gente tem um update matrix, nosso matrix, para transferir para o shaders. Aqui a gente está chamando de key control, que é o controle das nossas keys. Podem ver que eu excluí aqueles dois últimos. E aqui a gente vai entrar com mouse control. E o mouse control vai permitir a gente fazer a navegação através do movimento do mouse, né? E aqui algumas funções, poderia criar um property get, mas eu teria que renomear um monte de variáveis, então melhor deixar como get camera position, get camera direction, get all, get pitch, e all e pitch, por exemplo, poderia declarar como público lá em cima, mas vamos fazer dessa forma, tá bom?
set camera position, set camera front, set camera up, e essa passa a ser a nossa classe. Como a gente fez algumas alterações aqui, automaticamente a gente vai precisar fazer algumas alterações no restante do arquivo. Okay? Então, vamos começar com o nosso base. No nosso base, a gente vai precisar vir aqui no nosso constructor e a gente vai alterar o nosso constructor aqui. Tá bom? Então, agora ele vai exigir um pouquinho mais de variáveis, mas é coisa básica. Então, qual que é o nosso start position? Na hora que a gente passar para o constructor, ele vai ser 0. Então, vector 3, input, 0 para x, para y e para z. Depois, ele espera um start up, né? Um start up para alimentar o nosso app. Então, ele vai ser 0, 1 e 0. Então, ele vai ser um vector 3 input, 0, 1 e 0. Em seguida, ele espera um start para o IO. Então, eu vou colocar menos 90. O pitch vai ser 0. O start move speed, no meu computador, eu vou deixar como 0.5. Se vocês estiverem acompanhando, façam um exercício, né, ver se funciona e como que comporta no computador de vocês. E o start turn speed 0.1. Essa é a alteração que a gente vai fazer no nosso constructor aqui. A partir desse tutorial, eu vou disponibilizar para vocês também, junto com os arquivos de suporte, o último arquivo trabalhado. A minha ideia é que a pessoa que quisesse desenvolver realmente, aprender a mexer, ela ia acompanhar passo a passo e fazer. Eu sei que não funciona desse jeito, muita gente não tem essa paciência, então a partir de agora eu disponibilizo o arquivo anterior, que deu origem a esse, tá? Então, esse aqui está como tut13, a gente ainda não salvou, momento para salvá-lo, então File, Save As, lembra, a gente costuma arrastar com Ctrl e renomear. Como eu ainda não fiz, se eu tivesse salvo, eu teria perdido o meu tut13. Eu tenho um backup, mas... Então, vamos alterar de 13 para 14. E aqui, ao invés de model, ele vai ser um câmera plus. Ok? Então, Alt F11. Bom, o que mais a gente precisa alterar? A gente já fez essa alteração aqui no constructor. Quando a gente for utilizar também no Draw Scene, lembra, como o Draw Scene ele vai estar sempre sendo chamado no looping, a gente passa os inputs do keyboard para ele testar lá. Só que agora ele não chama mais keyboard input. Ele agora é o nosso key controls. Key control. Ok? E no nosso update matrix, por conta da alteração que a gente fez com seno, cosseno, aqui ao invés de 45 agora ele vai ser 60. Tá bom? O que mais que a gente vai fazer? Já vou aproveitar e fazer umas alterações aqui também. Aqui embaixo, quando a gente tem essas informações referente ao Light Model e ao Floor, vamos transferir aqui para cima e deixar ela atualizar aqui. Ó. Então a gente está transferindo, deixa eu dar um Ctrl Z, o referente ao Light Model. Então vamos aqui no Light Shader, Light Draw, então Set Matrix Light Model, então vamos colocá-lo aqui. Ó. Ele ativa a Shader para o Light, dá o Identity para o Light Model, faz o Translate dele aqui, o Scale, aqui ele
transfere a shader transfere para a nossa shader. E como a gente mudou também lá na escala, quando a gente mudou aqui para 60, e a gente está dizendo que aqui ele começa o yaw com menos 90, a gente tem que alterar aqui também, aqui embaixo, a posição, senão ela não vai aparecer ali para nós. Então, aqui, posição que a gente pode deixar para ela aqui, light pose. Eu vou deixar aqui como 0.2, aqui vai ser 0 e aqui menos 0.5. Qualquer coisa a gente altera depois, beleza? A mesma coisa a gente vai fazer com o nosso floor, que é o nosso chão. Então aqui em cima a gente tem, antes do draw, tem o set matrix 4, vai para o nosso floor model. Então aqui a gente diz que o nosso floor pose, vamos deixar ele com 0, 0,2 e aqui vamos deixar com menos 1. Menos 1, aqui a gente poderia estar passando direto aqui, mas tudo bem. Floor model. Beleza. Com isso a gente faz essas pequenas alterações aqui. E depois a gente vê, se não fica legal a gente altera. O nosso modelo também, para ele aparecer, lembra que a gente está fazendo a leitura do UH60, que é o helicóptero. A gente vai precisar fazer uma alteraçãozinha aqui também. Então vamos deixar ele como 0.1 aqui. E aqui vamos deixar com menos 1. Qualquer coisa a gente altera. Eu acho que aqui a gente já está tranquilo. Para que a gente possa fazer a movimentação do mouse, a gente vai precisar fazer a inclusão no nosso MWindow de algumas variáveis e de algumas funções também. Então aqui, por exemplo, a gente pode declarar eu vou declarar como public mouse motion enabled como booleano. Para ele vai checar se a gente pode ou não. Uma coisa é a gente dar um clique na tela e sair arrastando o mouse, ou dar um clique e depois liberou. Com um clique o mouse motion enable ele fica verdadeiro ou falso, e com isso ele permite que só arrastar o mouse ele faça a movimentação. Vamos colocar aqui como private um mouse first move. E agora um private last x. Vamos deixar como símbolo e um last y. E a gente vai estar usando essa informação no nosso procedimento logo abaixo. Beleza? Fizemos essa alteração. Aqui a gente vai precisar entrar com as variáveis que vão ser as posições do mouse na tela. Então vamos lá, vamos deixar como static e vamos colocar como mouse X. Aqui ele vai ser um long PTR. Depois a gente converte ele para símbolo. E um mouse Y as long PTR. Beleza? Vamos tirar aqui o nosso end function aqui que ele costuma colocar.
E já vamos deixar aqui embaixo também, se a pessoa tiver com o Office de 32 bits. Beleza. Feito isso, aqui embaixo, logo no Create, logo depois do Initialize, a gente vai entrar com os valores para as nossas variáveis. Então vamos lá. Mouse first moved igual true. E vamos falar que o nosso last x é igual a 0 e o nosso last y é igual a 0. Aqui, para manter tudo na mesma linha, é só colocar esses dois pontinhos aqui. Ele equivale a manter na mesma linha. Ok? Mas se não fosse assim, teria dado um delete aqui, um enter, e ele estaria na linha de baixo. Vamos manter ele assim, tá bom? Aqui a gente precisa entrar com os cases para quando a gente clicar e para quando a gente mover o mouse. Então, para isso, ele vai ser um case. Para clicar, ele é um WM button down. E eu acho que é assim que a gente escreve. WM button down, senão ele vai dar erro. E quando a gente clicar, a gente vai dizer que o nosso mouse motion enabled mouse motion enabled é igual not mouse motion enabled. É igual, isso aqui é a mesma coisa a gente falar assim, ó, clicou é verdadeiro, mantém verdadeiro na variável. Clicou de novo, se é verdadeiro vira falso. Okay? Aqui a gente pode entrar com o nosso exit function. E agora vamos para quando a gente mover o mouse. Então ele é um case. É um WM também. Mouse move. Só que aqui é WM underscore mouse move. Aqui a gente vai fazer uso de duas funções e eu vou disponibilizar para vocês para a gente copiar, tá bom? Então, essa função ela vai estar disponível aqui no tut014. tut014 txt. São essas duas aqui, ó, que a gente vai copiar no nosso mfunctions. Simplesmente ela converte, né? Nós estamos trabalhando com uma estrutura de Windows, com APIs. Se a gente estivesse trabalhando com um formulário do Excel, a gente teria como obter a posição X e Y através do mouse move do userform. Como a gente está trabalhando com um formulário criado via API, essa é uma forma que a gente tem para obter, converter algumas funções e obter o retorno de algumas variáveis lá, no nosso caso especificamente, do LParam, tá bom? Então aqui, quando a gente mover o mouse, nós vamos dizer que o nosso mouse X, ele é igual a nossa função loWord para LParam. E o nosso mouse Y, ele vai ser highword para o LParam. Beleza. Com isso a gente consegue obter a posição X e Y do mouse. Agora a gente vai testar se a gente deu um clique e se é verdadeiro, né? Se a gente
vai mover e ele vai executar alguma função. Então, para isso a gente vai fazer if mouse motion enabled. Se for verdadeiro, aí ele vai chamar uma função que a gente vai criar, cujo nome é handle mouse. E a gente vai passar CSNG, que é a conversão para symbol do nosso mouse X. E vamos passar também um CSNG para o mouse Y. Okay. E aqui um endif. E a gente também pode chamar o nosso exit function aqui. Então agora a gente pode criar a nossa função handle mouse. Vamos criar ela aqui mesmo. Vamos chamar de sub mesmo, não precisa ser uma function, não. Vamos falar uma private sub handle mouse, que vai receber um X, vamos chamar de xpos, e um ypos é symbol. Por isso que a gente converteu lá de inteiro longo, lá, PTR, lá var PTR para symbol. Aqui a gente declara mais duas variáveis, static x change é symbol e y change é symbol. E começamos a nossa função. Então, if mouse first moved, then. Lembra que a gente está dizendo que o nosso mouse first moved é verdadeiro. Então, se ele for verdadeiro, o que vai acontecer? A gente vai dizer que o nosso last x é igual ao xpos. E o nosso last y é igual ao ypos. E a gente torna ele falso. Então, mouse first move é igual a false. Então, a partir desse momento ele se tornou false. Caso contrário, nosso exchange é igual ao nosso xpos menos o nosso last x. E a mesma coisa para o nosso ychange. Ychange é igual a last y menos ypos. E aí, endif. Com isso, a gente vai estar armazenando sempre a última posição do mouse, para que a função, depois ela vai ser passada para algum lugar. E esse lugar é a câmera, tá bom? Lá dentro da nossa classe câmera, a gente criou aqui a função ou uma sub, uma function mouse control, que recebe as variáveis e aí analisa se está dentro do pitch e do yaw aqui para dentro dos limites, né, estabelecidos principalmente do pitch. Pitch e yaw são termos que estão aqui, mas não estão por acaso, tá? Se vocês quiserem dar uma pesquisadinha, é muito utilizado em 3D, principalmente para a câmera. Tá bom? Então vamos voltar lá, a gente está no nosso M-Window. Então aqui a gente, last x é igual a xpos. Nosso last y é igual a ypos. E a gente passa para a nossa câmera. Então, câmera mouse control. E a gente passa o x change e o y change. Fizemos a maior parte das alterações, mas acho que falta alguma coisa ainda. Então eu vou salvar. Já está como TUT 14. Debug compile. Dentro da nossa classe CMesh, a gente passa a câmera como parâmetro.
só que a gente mudou o nome Composition, mas é um nome bem parecido. Ele é o Get Camera Position. E debug, compile e save. Eu acho que com essas alterações a gente já consegue trabalhar no... ver se está funcionando pelo menos. Então, literalmente, se imprimir, se der tudo certinho, ela vai mostrar a mesma coisa que mostrava para nós. Porém, é que a partir de agora, a gente passa a utilizar o mouse também como movimento dentro da tela. Então vamos ver, Alt F11, Alt F8. E mais um detalhe, eu mantive a mesma estrutura, então aqui a gente ainda está trabalhando com os shaders do TUT 13, tá? Alt F11, Alt F8. Então aqui é a nossa fonte de luz, né? Nossa iluminaçãozinha está aqui. Se a gente continuar teclando D, A, W, S, ele continua funcionando, barra de espaço, Ctrl, tá tudo legalzinho. O que acontece agora? Se eu clicar, só der um clique, ele já ativa o mouse enabled. E aí, a partir do momento que eu mover o mouse, é para ele mover também aqui. Então, ó, cliquei, estou movendo o mouse. Parece bestinha isso aqui, mas é utilizado, tá? E quando a gente estiver trabalhando com Skybox, daí eu vou entrar em detalhes para vocês o que é, também não é complicado. Talvez até já disponibilize a classe para ficar um tutorial mais rápido. Que simplesmente eu converti de um código em C++ e adaptei para aquilo que a gente está usando aqui. Tá bom? Então, eu clicando novamente aqui, ele faz com que o mouse enabled agora é false, e agora ele só vai se movimentar com as teclas do teclado. Ok? Se a gente maximizar aqui, esse é o nosso helicóptero. No próximo tutorial, a gente vai incluir o Skybox. Então, a gente vai dar um efeito aqui panorâmico de céu. Vamos ver qual vai ser o céu que eu vou estar utilizando aqui. Se vai ser uma noite, algum ambiente. E a ideia é que o Skybox ele fique fixo, dá a impressão de uma profundidade aqui. E o nosso objeto, vamos posicioná-lo aqui no sentido, né, para que ele esteja de frente para a nossa tela e para que a gente, quando a gente clicar o nosso W ou o nosso S, ele vá para frente, mas na sua posição correta, tá bom? E a gente vai separar também aqui os rotores, né? O rotor e essa hélice aqui, as duas hélices, vão ter 3 elementos distintos. Se a gente quiser fazer alguma animação, é mais fácil. Hoje, do jeito que está, ele é um objeto só e é mais difícil de programar. Então a gente vai também utilizar pouca coisa, mas um pouquinho de matemática aqui de 3D para posicionar cada um dos elementos no seu devido lugar. Mas não tem segredo não. Beleza? Pessoal, tutorialzinho rápido. Como eu disse, vai estar disponível para vocês o arquivo que deu origem, que é o 13, mais esse daqui. Espero que vocês estejam curtindo. E lembra, a ideia não é só fazer essas coisas de animação, uma coisa e tal. Olha quanto código tem aqui, quanta coisa a gente pode aprender, como transferir variáveis, como fazer com que a gente leia e passe informações para dentro de uma classe, que a gente extraia, como a gente pode usar uma classe dentro da outra. A gente, né,
como a gente pode criar tipos de dados personalizados que podem servir para armazenar informações diversas. É muita informação que eu acho que no dia a dia, para quem mexe com programação, dá para tirar alguma coisa daqui e utilizar no dia a dia de vocês. Isso que eu estou fazendo aqui é uma introdução. Lógico, vai chegar uma hora que vai ficar um pouco avançada, mas ainda é a introdução de como trabalhar com shaders. Lá na frente, dependendo de como eu tiver a minha disponibilidade, nós vamos ver a aplicação disso em dia a dia no Excel. Isso mesmo. Como é que a gente vai criar, por exemplo, um formulário personalizado, onde a gente vai ter botões que a gente vai clicar. É uma coisa que vocês nunca viram num formulário de Excel. Imagina um formulário de Excel com efeito 3D, mas efeito 3D mesmo, um carrossel, vários botões, que à medida que você vai mexer com eles, eles sejam um 3D mesmo, não fake, entendeu? Como que a gente pode trabalhar para quem faz controle de inventário, criar gráficos. Eu sei que hoje tem muito tutorial, talvez eu mesmo já vi alguns que ensinam a gente a trabalhar com gráficos em 3D dentro do formulário, o próprio Excel fornece gráficos, mas imagina você criar seu gráfico em 3D, utilizando OpenGL, shaders, navegar por um menu, navegar por um ambiente, e aí clicar e selecionar alguma coisa. Essa é minha ideia final do meu projeto final, tá? Mas até lá ainda tem muita coisa para a gente trabalhar. Beleza? Então é isso aí, pessoal.